Diga para o teu irmão, Deus tem uma palavra para você. Então abra aí, Efésios 2:11. Efésios 2:11. Quem achou, se coloque sobre os pés. Quem não trouxe Bíblia, você vai poder acompanhar pelo PowerPoint. Amém, irmãos? Está escrito assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando as paredes de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Amado Deus Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra a qual já tenho sendo ministrado pelo Espírito Santo nesses últimos dias. E quero agora, Senhor, que essa revelação dessa palavra possa trazer uma edificação para a sua igreja, possa trazer uma edificação para cada um dos teus filhos, que eles possam enxergar algo mais além, mais promissor nesse ano, na sua vida espiritual, na sua vida material, que eles possam aprender, Deus, através da revelação dessa palavra, e terem crescimento espiritual, no nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, diga, tem uma boa palavra. Pode tomar os assentos. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra com o tema: nossa condição é muito diferente de nossa posição. Diga comigo, a nossa condição é muito diferente da nossa posição. Irmãos, a nossa condição espiritual, nós observamos aqui na palavra de Deus, é aquilo que éramos por natureza. Mas a nossa posição aponta para quão distante o povo estava diante de Deus. Então, veja bem, a condição desse povo, que aqui nós vemos o irmão Paulo escrever aos irmãos de Efésios, era a condição natural, ou seja, fazia parte da própria natureza do homem. Essa era a condição dos irmãos. Mas aqui, irmão, ele mostra que a posição a qual nós tomamos aponta e mostra o posicionamento, mostra o quão distante nós estamos de Deus, ou aquele povo estava de Deus. Então eu quero deixar essa proposição aqui para você. A maneira de ser mostra as condições, e a posição mostra as atitudes. A sua maneira de ser, ela mostra a sua condição, mas a sua posição, ela sempre vai mostrar as suas atitudes. Então, preste bem atenção, querido. Por quê? Porque é através das nossas atitudes que nós vamos sempre estar mostrando
se estamos mais perto de Deus ou se estamos mais longe de Deus. Não é a sua condição, não é a sua condição. E você vai ver isso nessa manhã. Qual a diferença entre condição e posição? Eu quero compartilhar aqui nossas condições de natureza antes de Cristo e mostrar o posicionamento que nós devemos ter com o novo nascimento. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é as características da nossa posição antes de vir ao Senhor. Qual era a nossa condição antes de vir ao Senhor? Antes de nós conhecermos o Senhor, qual era a nossa condição? Primeira coisa, nós éramos gentil na carne. Nós éramos gentil na carne. Irmãos, o principal sinal de um judeu era a circuncisão. Assim, irmãos, o gentil significa que eles não eram circuncidados. Ou seja, não fazia parte do povo judeu. Esse era o principal sinal do judeu. Para ser um judeu tinha que ser circuncidado. E as escrituras de Deus nos mostram que Deus criou o homem bom. O homem foi criado bom. Mas por causa da sua queda, o homem se tornou um ser carnal. E começou a ser vendido pelos seus próprios desejos, paixão do seu corpo. Então, nessa condição, o homem jamais poderia ser usado por Deus. Porque o propósito de Deus sempre foi que o homem seja a sua imagem, a sua semelhança. Mas quando veio a queda, o homem, infelizmente, passou a viver segundo as suas paixões. Começou a viver as paixões do seu corpo, as paixões do seu coração. E nessa condição, o homem de forma nenhuma poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus não poderia usar o homem vivendo segundo as suas paixões. Então, irmão, todavia, para cumprir esse propósito, Deus tinha que fazer o quê? Se Deus realmente quisesse continuar com o seu grande propósito, que era que o homem fosse a sua imagem e semelhança, fosse um instrumento dele, o que Deus tem que fazer agora? Com o homem que está vivendo segundo as suas paixões, segundo, os seus desejos, Deus agora tem que salvar esse homem. Deus tem que salvar esse homem. Porque o propósito de Deus não poderia acabar ali no momento que Adão pecou. O propósito de Deus é algo que vai mais além. Deus não desiste de você quando você trupica. Deus não desiste de você quando você desliza. Deus não desiste de você, porque Deus tem um propósito. E por mais que você começou 2014, caído, derrubado, distante, eu quero dizer para você que o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus, ele é o mesmo. E Deus vai te resgatar. Deus vai te salvar. Porque o propósito dele vai ter que se cumprir na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir essa obra na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, diga para o teu irmão, você não está descartado de Deus. De forma nenhuma. Então Deus olha agora, e Deus diz, e agora? Meu propósito vai acabar aqui? Eu não posso usar o homem nessa situação que o homem se encontra agora. O homem do jeito que está, não pode cumprir o meu propósito. Não posso usá-lo. Então Deus vem agora e diz, eu vou salvar o homem. Eu tenho que salvar o homem. Então Deus começa um projeto agora para salvar o homem. Para tirar o homem daquela situação. E Deus resolveu agora estabelecer o quê? Uma nação na terra. Deus vai e escolhe uma nação na terra. Então, nós observamos, irmãos, que Deus agora começa um novo projeto. E para isso Deus escolheu Abraão. Então Deus escolheu uma nação, Israel. Então Deus escolheu o povo judeu para ser o percussor agora dessa salvação que ele estabeleceu para que o homem alcançasse. E agora Deus faz o que, irmão? Deus escolheu um homem chamado Abraão. Mas, irmãos, Abraão não foi escolhido, preste bem atenção aqui. Abraão não foi escolhido porque ele era o melhor. Abraão não foi escolhido porque ele era melhor do que todos os homens da terra. Ou era o homem
homem mais exemplar. Então pergunte para mim, então por que Abraão foi escolhido, pastor? Presta atenção, Abraão, irmãos, ele estava vivendo no meio daquele povo como qualquer um outro, no meio da idolatria, no meio de tudo que aquele povo estava vivendo. Abraão não era diferente daqueles homens, mas tem algo, irmão, que as pessoas não entendem. Preste bem atenção. Abraão respondeu o chamado de Deus. Então não importa aonde a sua condição, não importa a sua condição. De repente, você pode dizer como Isaías: mas Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu também tenho os lábios impuros. E aí o Senhor faz o que, irmão? A condição de Isaías era essa: um homem de impuros lábios, habitando no meio de um povo de impuros lábios, pessoas que faziam as coisas erradas, mas agora ele ouve o Senhor, e agora ele toma uma posição. Ele diz: envia a mim, Senhor. O Senhor faz o que, irmãos? Vai lá, manda um anjo pegar uma tenaz, uma brasa viva, purifica os lábios dele e envia ele. Então pergunto para o teu irmão: não importa a tua condição, o importante é a tua posição. Porque Abraão não era melhor que ninguém, não. Mas a questão foi que Deus chamou Abraão, e Abraão tomou uma posição. Você sabe qual é a maior dificuldade do crente ser abençoado? Não é a condição que ele vive, mas a posição que ele toma. Porque a tua posição é que vai mostrar se você está perto de Deus ou não, se você está no propósito de Deus ou não, se você quer avançar ou não, se você quer mudar ou não, se você quer conquistar ou não, se você quer casar ou não, se você quer trabalhar ou não, se você quer ser líder ou não. É a tua posição. Você vai conversar com o camarada e dizer assim: não sei, talvez. A questão não é a sua condição, irmão. Ninguém está avaliando as condições, porque se fosse assim, Deus não poderia chamar esse homem. Abraão não tinha nada de melhor dos outros homens. Mas Deus está chamando você, não importa onde você trabalha, o que você faz, não importa o grau de instrução que você tem, não estou perguntando nada disso, estou perguntando a sua condição. A questão é a posição. O Senhor chama e ele atende a voz de Deus. Ele respondeu a Deus. E aí o que Deus faz com Abraão, irmão? Olha só, irmão. Às vezes você olha para as pessoas e diz assim: o que fulano tem que eu não tenho? O que fulano é melhor do que eu? Eu sou mais inteligente, eu tenho mais faculdades que ele, sei falar melhor que ele, tenho um português mais correto, e porque ele é e eu não sou? Por causa da sua posição. A sua posição diz aonde você está. Se você está perto, se você está longe do propósito de Deus. A questão maior é que o homem carnal, ele olha as condições. Pastor, não tenho condições de liderar uma célula. Pastor, não tenho condições de ajudar a igreja. Pastor, eu não tenho condições de fazer isso. Esse é o homem carnal. O homem carnal olha muito para as suas condições. Abraão, como outros homens, não olharam para as suas condições, mas para a sua posição. E aí o que Deus faz com esse homem, irmão? A Bíblia diz que Deus agora faz uma aliança com ele. Nessa aliança, irmão, que Deus fez com Abraão, olha só. Deus fez uma aliança. E estava, irmão, incluída a promessa de que dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora você vê, irmãos, qual é a diferença de uma posição? Esse homem toma uma posição, Deus fala: muito bem, Abraão, agora eu quero fazer uma aliança com você. E a partir de agora eu vou te dizer o seguinte: olha, todas as famílias serão abençoadas através de você. E como sinal desta aliança, Abraão, Deus disse para Abraão, Deus ordenou a ele que toda a descendência dele fosse agora circuncidada. Então Deus disse: olha, agora o que eu vou fazer?
eu vou fazer uma aliança contigo. Você ouviu o meu chamado, eu vou fazer uma aliança contigo. Ok? Todas as famílias dessa descendência, ou seja, todas as pessoas que tomar uma posição, eles vão ser abençoados. Eles vão ser abençoados. E como prova dessa posição, todos eles vão ser circuncidados. Então, para ser judeu, tinha que circuncidar. Tinha que fazer a circuncisão. Então ele disse, então essa vai ser a aliança que eu tenho com eles. Então, eles vão mostrar que estão atentos a esse, tomando uma posição na sua vida, de fazer parte dessa minha nação, de fazer parte desse meu povo, e o posicionamento deles, a posição deles é a circuncisão. Daí então, eu vou ver o circunciso e o não circunciso. O circunciso é aqueles que tomam uma posição para estar junto com Deus. Os não circuncisos, aqueles que não querem nada com Deus. Aqueles que não querem nada com Deus, eu não tenho compromisso nenhum com eles. E aqueles que forem circuncisos, a família deles vai ser abençoada. A casa deles vai ser abençoada. Os filhos deles vão ser abençoados. A terra deles vai ser abençoada. Eles vão ser como a areia do mar. Olha só, irmão. Através da nossa posição, muitas pessoas são abençoadas. Através da sua posição, no dia que você diz assim, eu quero ser um líder. Além de Deus fazer uma aliança com você, Deus está dizendo, aqueles que caminhar junto com você vão ser abençoados. Porque é uma aliança de Deus, e você vai entender isso nessa manhã. Você está entendendo, irmãos? Nessa aliança, Deus mostra que o Abraão, ele foi escolhido por causa do seu posicionamento. E nessa aliança estava incluído todas as bênçãos para todas as famílias. Agora, a circuncisão, irmão, era o sinal dessa aliança. E mostra que cada israelita era parte agora de um povo escolhido e separado por Deus. Ou seja, você foi circuncidado. Então agora você faz parte desse povo. Você tem a minha aliança, você tem o meu compromisso agora. Eu tenho um compromisso com você. Não é verdade? Daqui um pouco aquele casal bonito vai assumir um compromisso aqui. Então ele vai estar dizendo assim, eu tenho um compromisso com você, Poliana. E a Poliana vai dizer, eu tenho um compromisso com você agora. Eu tenho um compromisso. É um compromisso, a aliança é um compromisso. Então Deus agora está fazendo o quê? Deus está fazendo um compromisso com você. Você que agora assumiu, sabe? Você que foi circuncidado agora. Eu tenho um compromisso com você. E nós observamos, irmãos, que no Novo Testamento nos revela que a circuncisão, de que a carne deveria, a circuncisão mostra que a carne na verdade deveria ser eliminada. Então, o que acontece? O homem, quando ele pecou, ele mostrou a sua queda, vivendo das paixões do seu coração agora e do seu corpo. Isso significa a carne. A carne. Mas no momento que eles decidiram tomar uma posição, aceitando o chamado, eles foram circuncidados. Então, a circuncisão está dizendo, agora eu quero deixar a carne de lado. Eu quero viver debaixo do teu propósito. Eu quero viver debaixo dessa aliança, Deus. Então, a circuncisão, na verdade, a circuncisão do Novo Testamento revela que a carne tem que ser eliminada. Ou seja, irmão, se nós formos viver segundo as nossas paixões, os desejos do nosso coração, vai chegar um momento que você vai observar que você não tem compromisso nenhum com Deus, que você não tem aliança nenhuma com Deus. Então nós observamos que Deus, Ele tem um grande propósito com esse povo. E esse povo, irmão, segunda coisa que é interessante, segunda característica, é que nós estávamos sem Cristo no mundo. Olha só o que Paulo vem dizendo. Presta atenção. Ele vem mostrando que uma vez que Cristo veio de Israel, todas as bênçãos, primeiro, estava disponível para quem? Para eles. Por isso que nós lemos aqui, quando Paulo escreve e diz, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, chamados incircuncisos. Quer dizer, não, Deus não tem compromisso com vocês. Vê o que está lá no verso 11. Deus não tem compromisso nenhum com vocês.
vocês. Por quê? Porque vocês, na verdade, anteriormente, vocês eram gentio por nascimento. Quer dizer, Deus não tinha aliança com vocês, Deus não tinha promessa de bênção nenhuma. Por quê? Porque nós estávamos sem Cristo nesse mundo. Era a nossa posição, era a tua posição antes. Então, na verdade, uma vez... Por quê, pastor? Porque uma vez que Deus veio para Israel, todas as bênçãos estavam sobre aquela nação que Deus escolheu. Deus fez um chamado a um homem chamado Abraão. Ele aceitou esse chamado. Então agora, você pode ver que Cristo, fazendo parte dessa nação, todas as bênçãos são direcionadas primeiro para quem? Para aquela nação, Israel. Aí quer dizer que nós não temos parte nenhuma com essa bênção. E uma vez que nós, na verdade, os incircuncisos estavam separados de Israel, estavam sem Cristo também. Mas como que nós ia chegar até Cristo, irmão? Estamos separados de Israel, não temos linhagem com Israel, não somos circuncidados, quer dizer, não fazemos parte dessa nação. Se não fazemos parte dessa nação, Cristo veio dessa nação, tudo está ligado em Cristo. Então eu estou distante de Cristo. Cristo não está comigo, Cristo está longe de mim, sabe? Não tenho parte de uma herança. Então, nós estávamos, essa era a sua condição. Diga para o teu irmão, essa era a sua condição, querido. Essa era a sua condição. Não adianta, ninguém aqui é o bambambam, não, todos nós, a nossa condição era essa. Pessoas que não tinham herança nenhuma, que não tinham privilégio nenhum, não fomos escolhidos, sabe? Cristo distante de nós, nós distante de Cristo. Mas, irmãos, preste atenção, se estar com Ele é bênção, estar sem Ele é estar destituído de todas as bênçãos. Presta atenção, você estava destituído de todas as bênçãos de Deus, por não fazer parte dessa nação, e não ter Cristo. Mas, irmãos, veja a terceira característica. Éramos separados da comunidade de Israel. Verdade. Tudo isso está aqui, ó. Verso 11. Fomos chamados de incircuncisos pelo que? Chamo da incircuncisão, feito no corpo, das mãos humanas. E que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel. É o que está dizendo aqui Paulo, não é verdade? Então, irmãos, a comunidade de Israel significa, e nos fala, referente à cidadania. Ou seja, os direitos civis do povo escolhido por Deus. Quer dizer, aqui fala agora do povo, daquilo que Deus realmente estabeleceu para esse povo. Mas nós também não fazemos parte desse negócio. Nós estamos distantes. Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Efésios: irmãos, prestem atenção, vocês estavam distantes de tudo isso, sabe? Por quê? Porque naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E ele mostra que nós, os direitos daquele povo nós não tínhamos, sabe, irmão? Incluindo o governo, suas bênçãos, quer dizer, tudo, proteção, bênção, tudo. Nós estávamos totalmente descartados, até mesmo da sua palavra. Diga ao teu irmão, essa era a sua condição. Olha só, irmão. Por quê? Porque essa é a condição natural do homem. Ninguém nasceu aqui, irmão, já com esse privilégio. Não, nós nascemos todos nas mesmas condições. Todos nós nascemos nessas condições que Paulo escreve aos irmãos de Efésios. Todos. Sem herança, sem fazer parte, sabe, dessa nação, sem Cristo. Mas olha só, irmão, presta atenção. Quando o homem era circuncidado, ele se tornava parte da aliança e um membro da comunidade de Israel. Então, o povo ou aceitava aquele momento e recebiam essa fé, e a partir do momento que eles eram circuncidados, aí eles falam, agora você tem parte com essa aliança. Tendo parte com a aliança, diga, tem parte com a bênção. Verdade. Tem a proteção de Deus. Você vai gritar, Deus vai responder, porque Deus tem um compromisso. Olha a aliança que Deus fez lá atrás, quando chamou Abraão. Deus fez uma aliança com ele. Então, quando o povo era circuncidado, ele estava ali decretando a bênção sobre a vida dele, a proteção de Deus sobre a vida dele. Então, irmãos, nós observamos que, contudo, nós, gentios, estávamos separados dessa comunidade, assim separados de todos os direitos e também os privilégios.
Irmãos, e nenhuma outra nação tinha essa revelação. Só Israel. Então, irmãos, observamos que nós éramos estranhos às alianças e às promessas. Por quê? Porque a aliança é mais que uma promessa. A aliança é mais que uma promessa. Ou seja, é um compromisso na forma de juramento que não pode ser quebrado. É uma aliança. É uma aliança. Não foi direta não, viu, Poliana e Fred? A palavra já estava no meu coração antes. Mas é isso. A aliança é mais do que uma promessa. Por quê? Porque na verdade é um compromisso na forma de um juramento que não pode ser quebrado. Ou seja, ele cumprirá. Por quê? Sabe? Mas Deus, sabendo que o homem é fraco, Deus conhecendo as nossas fraquezas, e por Ele nos amar, uma aliança, na verdade, Ele nos mostra que é o contrato entre duas pessoas que, se quebrado, a penalidade era a morte. Mas a aliança de Deus foi feita inicialmente com Abraão e sua descendência. E uma vez que nós não fazíamos parte dessa comunidade, também estávamos fora dessa própria aliança. Então, querido, nós éramos pessoas sem esperança nesse mundo. Diga para o teu irmão, essa era a sua condição. Essa era a sua condição. Ou seja, como gentio na carne, nós estávamos sem Deus, e uma vez sem Deus, estamos sem Cristo. Uma vez que não éramos da comunidade de Israel, estávamos fora disso. Então, querido, ao derramar as bênçãos conforme a sua aliança, sabe, aquele que não tinha essa aliança, no que ia se agarrar? No que aquele povo que não tinha aliança nenhuma com Deus, no que eles iam se pegar? Por isso que nós vemos muitas pessoas desesperadas. Eu fico preocupado quando eu vejo um cristão muito desesperado. Eu fico preocupado quando eu vejo um cristão que ele perde a fé por causa de uma situação. Porque Deus tem uma aliança com você. E uma aliança não é quebrada. Agora, quando a pessoa não tem essa aliança, ele não tem esperança. Ele não tem esperança. Agora, quando ele tem essa aliança, irmão, ele pode até ficar nervoso. Mas ele não perde a esperança. Ele não perde a esperança. Por quê? Porque aquele que fez uma aliança comigo me prometeu o melhor dessa terra. Ele disse que a minha família será abençoada. A minha descendência será abençoada. Eu serei abençoado. Diga para o teu irmão, independente da sua condição. Presta atenção, irmão. A sua posição vale mais do que a sua condição. A sua condição é essa. A sua condição é essa, de uma pessoa que não tem direito. Mas a sua posição vai falar muito alto. Então, essa, irmãos, era a posição de um homem sem Deus. Ele não tem esperança. A esperança deve estar baseada no quê? Numa promessa. Tem pessoas que eu detesto ouvir essa palavra. Não consigo, não posso, não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Sabe, irmão, se a pessoa nem tentou, já está dizendo que não vai dar. Nem tentou, já está destruindo todo um projeto. Irmão, você imagina se Deus olhasse para essa nação, depois da aliança que ele fez com Abraão, irmão. Veja quantos desvios essa nação teve. Por onde esse povo caminhou. Mas Deus nunca quebrou a sua aliança. Por que ele vai quebrar com você? Você sabe qual é a maior dificuldade sua? É que você não sabe o que é uma aliança, irmão. Você não sabe o que é uma aliança. Se você soubesse, você levantaria a cabeça e dizia: o que vai valer a pena é a minha posição. O que vai valer a pena é a minha posição. É a minha posição. A minha condição é a natural. Mas a minha posição vai dizer se eu estou mais perto ou se eu estou distante de Deus. Eu não preciso ficar mostrando nada para ninguém. Você não tem que mostrar que você é crente. Você não tem que mostrar que você é santo. Você não tem que mostrar nada para ninguém.
A sua posição, ou seja, as suas atitudes, vai dizer aonde você está, onde você está caminhando. Então preste atenção. Por quê? Porque essa era a posição do homem sem Deus e sem esperança. Agora, a tua esperança tem que estar baseado numa promessa. Você tem esperança? Você tem esperança? Então você tem uma promessa. Eu tenho, irmão. E aquele que prometeu para mim, ele é fiel para cumprir. Amém, meus irmãos? Você crê assim também? Então dê uma salva de palmas para ele. Então, irmãos, essa era a nossa condição. Mas, irmãos, diga graças a Deus. Com essa condição, nós poderíamos herdar alguma coisa? Poderíamos ser abençoados em algum aspecto? Sim ou não? Não. Mas agora, irmãos, o que acontece? Deus, veja esse segundo ponto. Deus elimina a eliminação das paredes e da separação. Como diz aqui a palavra de Deus. Sabe? Deus mostra, mas agora Cristo Jesus. Melhor dizer, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Diga ao teu irmão, você foi aproximado. Isso. Mas como, irmão? Qual era o propósito de Deus lá quando ele escolheu a nação de Israel? Qual era o propósito de Deus, irmão, quando Deus escolheu Abraão? Salvar, irmão, o homem. Salvar o homem. Nós não fazemos parte dessa nação, a qual ele havia escolhido. Eu sou baiano, e você? Então, não tem nada a ver. Jamais vou herdar esse negócio, porque eu não sou judeu. Eu não fui circuncidado, e você? Então nós estamos muito distantes de toda essa promessa. Mas agora, irmão, Jesus, irmãos, ele elimina essas paredes que separavam. Ele elimina. Então como é que nós poderíamos herdar essa herança, essa proteção divina? Como que nós poderíamos herdar as bênçãos de Deus, irmão? Como que eu poderia chegar a fazer parte desta promessa de Abraão? Como que eu poderia? Somente, irmão, por Jesus, em Cristo, nós fomos aproximados por Deus. Então nós vimos aqui um quadro completo, quando Paulo descreve também a nossa posição sem Deus. No entanto, a história não termina aqui. Então não foi esse momento que acabou a nossa história. Quer dizer, pastor, então nós não temos mais jeito. Não, irmão. A nossa condição realmente era essa. Mas o que vai definir a bênção sobre nós, as promessas sobre as nossas vidas, é a nossa posição. Então, no entanto, irmão, nós vemos agora que Cristo Jesus, ele nos aproxima de Deus agora. E aquela era a nossa posição anterior, nossa espiritual, a distância. Mas Cristo veio agora, e Cristo agora está nos levando diante do nosso Deus, sabe? Quer dizer, nós estávamos distantes sem Deus, sem esperança, sabe? Não fazíamos parte de uma aliança, não tínhamos salvação, mas agora Cristo vem e nos leva para perto de Deus. Através dele, irmão, é através de Cristo, é através do nosso posicionamento com Cristo, que nós somos herdeiro de todas as bênçãos e as promessas de Abraão. Não tem como fazer parte de toda essa herança, não tem como tomar posse de tudo isso, se você não estiver com Cristo. Se você não receber Cristo, porque, irmão, Deus não vai mudar a sua aliança, Deus não vai mudar a sua promessa, Deus não vai. Mas olha só o que Deus faz, irmão. Olha a maneira que Deus age para nos alcançar. Pergunta ao teu irmão, ele te ama ou não? Será que ele te ama ou não?
É uma pena que muita gente não entende a salvação. Tem um hino bem antigo que diz assim: eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu, Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. As pessoas pensam, irmão, que nós aceitamos Jesus porque é a última solução que nós temos. Antigamente, achavam que nós virávamos crente por falta de opção. Ou seja, os crentes eram os pobres, as pessoas incultas, pessoas sem sabedoria. Então eles não tinham nada para se pegar, eles iam para a igreja. É tonto mesmo. Os ricos pensam isso. Os famosos pensam isso. Que nós estamos aqui por falta de opção. São besta. São doido. Porque nós estamos aqui porque tem uma herança, uma promessa, que só podemos alcançar por intermédio de Jesus. Dá uma olhadinha aí, irmão. Se o dinheiro mandasse, rico não morria. É muito bom você conquistar tudo o que você quer, mas debaixo de uma promessa. Por quê? Porque você vê gente famosa em overdose. Você vê gente famosa dando tiro na cabeça. Por quê, irmão? Porque na verdade não tem esperança. Então, antigamente, a igreja era para os fracos. A visão dos ricos é que a igreja era para os fracos, para as pessoas sem sabedoria, sem letra, sem faculdade. Está mudando, já mudou bastante. Por quê, irmão? Porque até os ricos estão ficando inteligentes agora. Sabe por quê? Porque na verdade, irmão, para ter a bênção verdadeira, a verdadeira prosperidade, bênção no casamento. Quantos casais hoje estão se separando? Ah, pastor Zé Carlos, mas na igreja também se separa. Separa, sabe por quê, irmão? Porque não conhece a Cristo de verdade. Por isso que o casamento tem que ser feito debaixo da luz de Deus, para a pessoa saber o que é o casamento. É uma coisa muito séria. Mas acontece na igreja? Acontece também. Acontece. Mas por quê? Porque na verdade, em algum momento, alguém abriu mão de alguma coisa. Agora eu te pergunto uma coisa, irmãos. A verdadeira salvação, a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade, essa aliança só pode alcançar através de Jesus. Então eu não estou preocupado, irmão, se o que eu vou receber. Eu sei que eu tenho uma promessa e eu tenho uma esperança. Amém, meus irmãos? E é isso que me faz viver. O ar que eu respiro. O ar que eu respiro. A minha esperança está no ar que eu respiro, porque cada dia eu sei que essa promessa está mais perto de mim. Então, irmãos, presta atenção. Sem Jesus não tem como. Esse hino bem antigo, não sei se ele é da harpa, mas esse hino bem antigo, ele deixa bem claro isso. Nós éramos perdidos, sem promessa, sem aliança, sem nada. Mas Jesus agora estende as suas mãos e traz você, pega em cada um de nós. Por isso você tem que se agarrar em Jesus, irmão. Porque quando você pegar na mão de Jesus, Jesus vai te trazer para perto de Deus. Diga, Jesus vai me trazer para essa aliança. Só Jesus pode te levar para essa aliança de Abraão. Você faz parte da aliança de Abraão por causa de Jesus. Você está chegando agora perto de Deus por causa de Jesus. Você vai herdar todas essas promessas por causa de Jesus. Por quê, querido? Porque agora em Cristo nós fomos aproximados. Sabe? Aquela que era a nossa posição espiritual. Mas agora veio Cristo.
E agora nasceu essa esperança. Agora fomos aproximados pelo sangue de Jesus. O que define o cristão, irmão? Não é a sua conduta moral, mas aquilo que ele faz ou é. Não adianta, irmãos. O que vai definir o cristão não é a sua conduta moral, mas aquilo que você faz, aquilo que você é. É isso. Tem pessoas que têm um excelente nome, mas veja só, irmão, o que você faz para Deus? É isso que vai definir. Você como cidadão pode ser muito respeitado, mas como cristão, o que você é? Porque como cristão que vai responder é isso. Ou seja, o tipo de relacionamento que você tem com Cristo. Então você não é avaliado como cristão pela sua moral. Você é avaliado pela a intimidade e o relacionamento que você tem com Deus. Ou seja, o Filho de Deus se fez homem e derramou o seu sangue da cruz para que nós nos aproximássemos dele. Então hoje você se aproximou de Deus por intermédio do sangue de Jesus. E essa barreira que havia entre nós e Deus, essa distância que ninguém poderia vencer, irmão, o sangue de Jesus nos aproximou. Amém, meus irmãos? O sangue de Jesus nos aproximou. E o que nos aproxima de Deus? Não é os ensinamentos de Jesus, mas o sangue dele. Preste atenção, é o sangue de Jesus. Tudo isso que você aprende na igreja, tudo isso que você aprende, que você ouve, você coloca em prática, não é, irmãos, o que vai te aproximar dele. Isso vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Isso vai trazer entendimento, discernimento de como você pode viver melhor, de como você pode desfrutar daquilo que Deus tem concedido na sua vida. Mas o que vai te aproximar é o sangue de Jesus. É isso que vai te aproximar de Deus. Sabe? O sangue de Jesus, irmão, ele faz duas coisas fundamentais. A primeira coisa, o sangue faz a expiação dos nossos pecados. Ou seja, somos perdoados. E a segunda coisa, irmão, o sangue de Jesus nos coloca debaixo da aliança de Deus. Pergunta para o teu irmão, você tem essa aliança? Você tem essa aliança? E agora, irmãos, a Bíblia diz, como diz aqui, agora Cristo é a nossa paz. Diga, Cristo é a minha paz. Antes não havia paz entre os homens, mas da parte de Deus, a sua justiça já exigia que o homem fosse condenado. Mas da parte do homem, todos odiavam a Deus e rejeitavam. Mas Cristo veio, e agora o que Cristo faz? Ele traz essa paz para cada um de nós. Então, irmão, como ele fez isso? Pergunta para mim, como é que ele fez isso, pastor? Como é que ele fez para trazer essa paz? Irmãos, presta atenção. Era necessário que alguém fosse homem e Deus ao mesmo tempo. Ou seja, por isso que Cristo se fez homem. Por quê? Como homem, ele pega na nossa mão. E como Deus, ele está apto a pegar na mão de Deus. Não tinha como nós nos aproximarmos. Então, o que Cristo fez? Se tornou homem. Porque como homem, ele pode pegar na mão do homem. E como Deus, ele pode pegar na mão de Deus. E assim ele uniu o homem a Deus. Porque Cristo sendo homem, pego na mão do homem. Cristo sendo Deus, pego na mão de Deus. E assim, nós somos unidos. Então, irmãos, não tem como nós nos ligarmos a Deus. Nos ligarmos a Deus. Se não for por intermédio de Jesus. Por quê? Porque como homem, ele pagou a nossa dívida na cruz, satisfazendo a justiça as exigências. E hoje, como Deus, ele realmente convence todos das trevas para a luz. Ou seja, irmãos, por isso, ele diz que não há nenhum outro caminho que você pode tomar. Só existe um caminho para você chegar até o Pai. Cristo Jesus. Por quê? Porque é o único que pode te unir. Então presta atenção.
2014 tem que ser o teu ano. Você tem que tirar toda a religiosidade do seu coração. Você tem que entender que a tua condição que você entrou esse ano pode não ter sido uma das melhores, mas a tua posição é que vai mostrar se você pode tomar posse ou não dessa bênção, desta herança. É a sua posição, meu querido. É a posição que você toma. Porque é a tua posição que mostra se você está perto de Deus. Não é o líder, não é o pastor, não é o discipulador. Nós lutamos para que todos tenham a mesma posição, mas não querem. São pessoas que não entendem. Nós não estamos aqui para ser religiosos, para dizer que somos crentes, não. Nós estamos aqui, irmão, porque existe uma grande esperança, porque eu tenho uma promessa, Deus tem uma aliança, e eu sei que a verdadeira aliança de Deus é Cristo Jesus. Então eu estou aqui por Cristo, com Cristo, e quero andar com Ele. Você pode ficar olhando quando Deus chamou Abraão. Abraão vivia no meio de pessoas que tinham os mesmos costumes, os mesmos hábitos. As pessoas tinham os mesmos defeitos. Mas o que acontece? Quando Deus chamou ele tomou uma posição. Então não adianta você tentar agradar. Tem gente que quer viver, a condição dele é agradar todo mundo. Ele quer agradar A, quer agradar B, quer agradar. Presta atenção, irmão. Cristo, ele morreu para que você pudesse hoje, através dele, se relacionar com Deus. Então, essa história que todos os caminhos levam a Deus, é conversa, irmão. Só tem um caminho que leva a Deus: Jesus Cristo. E você tem que viver com Ele. E se você quer um relacionamento com Ele, você tem que recebê-lo, segurar nas mãos dEle e caminhar com Ele. Essa é a sua posição. Não adianta você querer cochear entre dois pensamentos. Não adianta. Você só está perdendo a bênção. Você só está perdendo a herança. Porque enquanto pessoas estão sendo abençoadas, você está aí patinando. Aí você pergunta: eu estou na igreja, nada acontece. E você acha que vai acontecer porque você está aqui na igreja. As coisas acontecem quando nós temos um relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, você é um mero ouvinte da palavra de Deus. Sem relacionamento com Deus, você é um mero ouvinte. Eu vou falar de promessa, você vai dizer amém, mas é um amém vazio. Eu vou falar de esperança, você vai responder amém, mas é um amém vazio, porque você não conhece esse negócio. Então, irmão, sua posição é que vai fazer a diferença. A sua posição em 2014. O seu posicionamento esse ano é que vai fazer a diferença. Você está disposto a mudar? Então responda para si mesmo: hoje eu vou renovar a minha aliança com Deus. Sabe, a minha condição é uma, mas a minha posição hoje vai ser outra. Mas agora Deus derruba, o Senhor Jesus agora derruba as paredes da separação. E a parede da separação, que era a lei, os mandamentos que foram ordenados, a lei de Moisés, ela era dividida em 3: mandamento, juízo e ordenança. Os mandamentos eram as leis morais, irmãos, que falavam não roubar, não matar, não prostituir. As ordenanças eram os rituais, ou seja, guardar o sábado, aquelas regras de alimento, não pode comer isso, pode comer aquilo, e até a própria circuncisão. Mas o juízo era as punições no caso de quebrar o mandamento ou as ordenanças. Então o juízo era para quem quebrava os mandamentos e até mesmo a ordenança. Então, irmão, os mandamentos e o juízo eram importantes, mas caracterizava mais o povo judeu. Por quê? Porque, na verdade, existia 3 tipos de ordenança. Aliás, esses 3 tipos de ordenança, na verdade, foram quebrados lá no Novo Testamento por Jesus. E Jesus vem ali, irmãos, e quebra essas colunas desse Novo Testamento. No Novo Testamento, melhor dizer. Ele quebra. E ele mostra, irmãos, o valor. Ou seja, tanto a circuncisão, como o sábado, como os alimentos. Você vai ver no Novo Testamento ele quebrando essas
ordenâncias. Mas uma coisa é certa: você é que decide a posição que você toma. Não é líder. Tem gente que fala assim: pastor, meu líder, ele é muito ruim. Não é seu líder que é ruim. É você que não tem posição, querido. Eu não dependo de líder, eu dependo de Jesus. O líder é uma pessoa que me acompanha. Eu estou com o pastor Almir, temos reuniões às vezes mensal, às vezes em 2 meses. Ele é uma pessoa que me ajuda. Mas, irmãos, a posição sou eu que tomo. Preste atenção. Você reclama de todo mundo. Todo mundo é responsável pelo seu fracasso espiritual. Mas, na verdade, o fracasso espiritual é a sua condição hoje. Se você não mudar, 2014 vai ser igualzinho. Porque, irmão, a posição é atitude. Posição é atitude. E você tem que parar de falar. Você tem que ter atitude. Falar é bom, mas a atitude vai mostrar que você está mais perto de Deus. Você não tem que mostrar para mim, você tem que mostrar para Deus. A sua intimidade vai mostrar quem você é diante de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo para você que todos nós pecamos. Todos tínhamos que morrer. Mas Cristo levou o juízo em nosso lugar na cruz. E Ele morreu a nossa morte. Diga comigo: Cristo morreu a nossa morte. Isso mesmo. Cristo morreu a nossa morte. Se coloque sobre os pés. Eu gostaria que você refletisse nisso agora. Gostaria que você, neste momento agora, olhasse para a sua condição. E você agora observasse o que você quer para 2014. O que você quer para a sua vida espiritual. Feche teus olhos. Abra seu coração. Comece a falar com Deus. Senhor, o Senhor conhece o meu interior. O Senhor conhece a minha vida. E eu quero, Deus, ir mais longe. Eu quero, Deus, me relacionar mais contigo. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero ter mais intimidade contigo, Jesus. Porque essa intimidade é que vai mostrar a aliança que eu tenho contigo. Essa intimidade, Deus, de segurar nas tuas mãos e me unir a Deus, vai me tornar, Senhor, herdeiro da promessa. E aquilo que Abraão recebeu do Senhor no seu posicionamento, eu quero para a minha vida. Diga isso para o Senhor. Eu quero para a minha vida, Senhor. Ele prometeu que todas as famílias dessa terra seriam abençoadas. Ele prometeu a prosperidade. Ele prometeu. E por isso, Jesus, eu sei que só posso chegar a essa aliança de Abraão por intermédio de Ti. Então, Jesus, vem, toma o Teu lugar no meu coração, na minha vida. Segura nas minhas mãos, Senhor. Se você tem errado, se você se distanciou, fale com Deus agora. Abra teu coração. Abra teu coração.